Olá para você que está vendo esse vídeo, o meu nome é Jackson e hoje a gente vai analisar e tentar melhorar a performance aqui de um código. Talvez a gente vai abordar alguns temas básicos aqui, mas que pode ser que passe batido e faz uma grande diferença. Eu tenho aqui uma aplicação, uma API, que simula o funcionamento de um delivery, uma app de delivery de comida. Mas esse endpoint específico que a gente vai trabalhar, ele basicamente lista as formas de pagamento em comum entre um usuário e um restaurante. Antes de mostrar o código para vocês, só avisar que a gente está gravando esse vídeo a partir de outro computador, para não impactar na performance desse computador aqui que está rodando a aplicação. Além disso, estou rodando aqui um Postgres 14.1 via Docker, né? E a criação das tabelas no banco de dados não foi feita pelo Hibernate. Então, não é o Hibernate que criou nem atualizou nossas tabelas. A gente está fazendo via migrations. Eu tenho aqui alguns scripts para criar as tabelas, que eu já vou mostrar para vocês as classes. Então, eu que fiz esses scripts para criar via migration usando o Flyway. Agora eu vou mostrar aqui rapidinho as classes que a gente vai estar utilizando aqui. Uma classe de usuário, que tem ID, e-mail e um conjunto de formas de pagamento com um element collection. Então, ele cria outra tabela para criar essa collection. O restaurante tem ID, um nome e também um set aqui de formas de pagamento, para a gente ver quais são as formas de pagamento em comum entre o usuário e o restaurante, ou seja, as que o restaurante aceita e que o usuário paga para ver quais ele pode escolher. Essa forma de pagamento é o enum, que tem aqui algumas constantes. Isso aqui não vem ao caso agora. Então é bem simples. A gente pesquisa o restaurante com o find by ID mesmo do Spring Data aqui, do repository, depois um usuário e a gente junta as formas de pagamento em comum entre os dois. Tá ok? A aplicação já está rodando aqui. Eu vou só rodar um script aqui para popular o banco de dados e a gente já volta. Bom, estamos terminando aqui de rodar o script para popular as nossas 4 tabelas do banco de dados. Terminou. Deixa eu conferir aqui. É do restaurante, restaurante formas de pagamento, de usuário e usuários formas de pagamento. Tudo aqui populado. Então, eu vou aqui apagar nosso console e enviar uma requisição aqui mesmo no Insomnia. Então, vamos mandar aqui uma requisição no Insomnia. Coloquei aqui um ID aleatório, tanto para o usuário quanto para o restaurante. E vamos ver o que ele traz. Beleza, trouxe aqui as formas de pagamento em comum, que é dinheiro e cartão de crédito, entre esses dois aqui. E o tempo de resposta foi 440 milissegundos, muito alto. O primeiro geralmente é maior, vou mandar mais uma vez para a gente ver. Diminuiu 197, 154, 156, 159, 192. Se eu mandar algumas, ele vai até aumentar. Beleza, então a gente viu que está mais ou menos aqui por volta dos 150 a 180 milissegundos. Para essa lógica que a gente tem aqui, que é uma lógica muito simples, tá lento. Tá? Era para estar bem mais rápido, são duas buscas via PK no banco de dados, então era para estar trazendo um resultado bem mais rápido para a gente. Por aqui já dá para ver que a gente tem melhoras a fazer nessa aplicação. Tá bom? Uma coisa interessante de mostrar aqui, antes da gente continuar, que nem todo mundo sabe, quando a gente vai mandar esses atributos aqui pelo parâmetro da nossa requisição, geralmente a gente coloca eles aqui separados, né? Por exemplo, um long ID do usuário, um long ID do restaurante. Mas o Spring a gente pode fazer diferente, porque geralmente a gente quer validar, né? Se não está nulo ou algumas outras validações. Então você pode criar uma classe aqui, né? Para ser esse payload. E aí, na verdade, a gente coloca os atributos aqui. Como não tem @requestBody, o Spring já vai interpretar isso aqui como parâmetros da requisição. Então, com esses nomes aqui. Tanto que aqui na URL vocês podem ver, está montado certinho com parâmetros da requisição. Beleza. O que eu quero fazer aqui agora é apagar aqui o nosso console e enviar uma requisição para a gente ver o que está gerando aqui. Quais as queries. Certo, ele faz uma busca no restaurante aqui pelo ID, ele busca também o usuário, né, pelo ID, e logo após ele busca as formas de pagamento desse usuário e as formas de pagamento desse restaurante. Então ele está indo 4 vezes ao banco de dados apenas para pegar dois objetos, um restaurante e um usuário. Por quê? Porque as formas de pagamento dessas duas tabelas estão em tabelas separadas. Então ele está buscando primeiro o usuário, depois ele vai lá quando eu dou um get formas de pagamento, aí que ele faz um select, ou seja, ele vai ao banco de dados de novo para pegar essas formas de pagamento, e a mesma coisa para o restaurante. Isso aqui já é algo que a gente pode pensar em atacar para melhorar a performance. Mas antes de fazer isso, eu quero fazer um outro teste, porque ainda assim eu acho que está mais lento do que deveria até nesse contexto aqui. Para isso, eu tenho aqui um JMeter, que eu vou fazer um pequeno teste aqui
de carga, onde eu vou subir 8 threads durante 30 segundos para subir essas threads e o teste vai rodar por 1 minuto. Coloquei aqui algumas variáveis aleatórias, tanto para o usuário quanto para o restaurante. E eu vou deixar rodando aqui por 1 minuto para a gente ver os resultados, para a gente ver a vazão, né, que é o throughput, e a média do response time, para a gente ver de fato como que está isso, e não ficar testando apenas pelo Insomnia. Beleza, eu vou rodar aqui. Tá ok, tá começando a rodar. De início, já dá para ver que a vazão está baixa, tá? Era para estar maior, e a média do response time está subindo muito rápido, está ficando muito alta, o que mostra para a gente que tem algo errado. Se eu olhar aqui no uso de recursos do meu computador, a gente vai ver que o Docker, que é o que está rodando o banco de dados, está consumindo a maior parte da minha CPU. Então o gargalo nesse momento está no banco de dados, tá? Aparentemente, né? Eu vou esperar o teste terminar de rodar e a gente volta aqui com os resultados. Bom, o teste terminou, a gente viu que a vazão ficou aqui 5,3 por segundo e uma média de response time de 1172. Isso aqui está muito ruim, tá? A performance está ruim e a gente já sabe que tem alguma coisa para mexer aqui. Como a gente viu no gerenciador de tarefas naquela hora, o que estava mais gastando CPU era o banco de dados. Mas é claro que aqui eu estou num ambiente controlado, onde o banco de dados está na minha máquina, eu consigo visualizar isso bem fácil, né? O que eu vou fazer aqui para a gente tentar descobrir de alguma outra maneira? Vou pagar aqui de novo o console, vou enviar aqui uma requisição e eu vou mandar cada um desses selects aqui diretamente no banco para a gente verificar o desempenho e o custo dessas queries, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu vou mandar aqui o do restaurante, que eu acho que é 124, né, o ID do restaurante, isso mesmo. Beleza, 3 milissegundos, tranquilo. Vou ver aqui o custo, né, dessa query. Essa consulta está gastando de 0 a 8, pode gastar de 0 a 8 aqui no nosso banco de dados. Esse é o custo dela, né? Então, vou ver agora o do usuário, a query que busca o usuário. Qual que era o ID que a gente colocou? 5478. Beleza, um tempo também bacana, um custo ok também. Agora vamos ver aqui a query que busca as formas de pagamento para um usuário. Vou colocar o mesmo ID para não ter erro. Beleza? Ó, aqui pelo tempo que ela demorou, já dá para perceber que tem algo errado ou com essa query ou com essa tabela. Vamos ver o custo aqui. De 10.000 a 34.807. Isso aqui está muito alto, tá? Para uma query tão simples e uma busca também igualmente simples, está muito alto esse custo. Só para a gente confirmar, vamos fazer a mesma coisa aqui para a query das formas de pagamento do restaurante. Também demorou bastante tempo aqui e o custo 10.000 a 34.807. Bom, então a gente conseguiu encontrar aqui onde provavelmente está o problema, o primeiro problema nosso de performance, né? Agora basta a gente saber onde de fato que está esse problema, o que é, como resolver. Essa query eu acredito que não seja o problema, que é uma query bem simples e direta e ela traz poucos resultados. Eu acho que o problema pode estar na tabela. Por que eu estou falando isso? Como eu falei, não foi o Hibernate que criou essas tabelas. Tá? Fui eu via migration. Então eu posso ter esquecido de colocar alguma configuração ou algo do tipo. Então vamos olhar aqui. Se a gente olhar a tabela de restaurante, nas propriedades dela, a gente vê que ela tem o index, que é a APK dela, tem duas colunas, uma constraint simples também, beleza. A de usuário eu imagino que seja do mesmo jeito, o index aqui. Agora a gente vai olhar as outras duas tabelas, a de usuário, formas de pagamento, e a de restaurante, formas de pagamento. Vamos ver aqui as propriedades dela, beleza, tem as colunas, tem a chave estrangeira, que é o usuário ID, e aqui no index está sem nada. Vamos ver a do restaurante. Beleza, tudo certo. Também sem index. Bom, se o Hibernate tivesse criado essas tabelas, com certeza ele teria colocado um index aqui, como sendo o usuário ID ou o restaurante ID nesse caso. Mas, como fui eu que criei, essa configuração deveria ter sido escrita, né? Lá na minha migration eu deveria ter descrito e adicionado esse index aqui a essa tabela. A gente sabe que pode ter casos que o index não é tão interessante, mas eu acredito que aqui ele encaixe muito bem. Eu poderia vir aqui mesmo e adicionar aqui direto, new index, mas como eu estou fazendo tudo via migration, eu vou criar uma migration para a gente aqui, para a gente poder adicionar essa configuração. Bom, nosso script foi criado aqui, né, o nosso arquivo da nossa migration. Já reiniciei nossa aplicação para ela fazer efeito. A gente pode ver aqui que a gente tinha uma versão aqui, agora a gente tem outra. Agora vamos lá no banco ver se deu certo. Então aqui no index não tem nada, no F5, beleza. Restaurante ID é o index dessa tabela. Mesma coisa aqui,
Beleza, o usuário ID é o index dessa tabela. Uma coisa importante que eu esqueci de citar agora há pouco é que se a gente olhar aqui na performance dessa query, que estava bem custosa antes da gente fazer a alteração, a gente percebe aqui que ela foi feita por um sequential scan, né? Então aqui a gente tem essa configuração, ele mostra aqui o custo, né? O tempo e mais algumas outras configurações. E se a gente olhar depois que a gente fez a alteração, a gente vai ver que foi um index scan. E daí também tem o custo e tudo mais. Então só por aqui já dava para pensar que o problema poderia realmente estar na falta de um índice, né, que foi o que a gente analisou depois olhando as propriedades, mas aqui também é uma forma até mais exata para a gente poder observar isso. A aplicação foi reiniciada, vou apagar aqui, né, o nosso log, vou enviar uma requisição, primeiro costuma demorar mais, vou enviar mais uma para a gente ver, 21 milissegundos. Naquela hora a gente estava tendo aí mais ou menos 150 180 milissegundos, agora a gente tem um response time bem menor. Mas para a gente ter certeza desse nosso desempenho, vamos testar novamente via JMeter, tá bom? A gente viu aqui uma vazão de 5,3, uma média de resposta de 1172. Vou apagar aqui esses resultados para a gente testar de novo. Vou rodar o teste. Ó, de primeira já deu para ver que aumentou bastante a vazão e diminuiu aqui a média do response time. Quando o teste terminar, eu volto aqui para a gente conferir. Bom, o teste está quase terminando aqui. Vamos lá, terminou. E a vazão ficou em 467 e a média do response time de 13, tá bom? Então melhorou bastante a nossa performance. Mas é claro que isso nada mais do que é um bug fix, por assim dizer. Foi um erro meu na hora de criar as tabelas, eu não coloquei, eu tentei essa configuração e acabou acontecendo isso. Mas a gente só descobriu testando, principalmente aqui com o teste de carga, para poder ter a correção desse problema. Agora a gente vai de fato realizar uma melhoria a nível de código. Vamos abrir lá o nosso código. Como a gente tinha dito, eu vou limpar aqui o console. Quando eu envio uma requisição simples dessa aqui, ele está fazendo 4 queries, 4 consultas, né? 4 idas e voltas do banco de dados. E isso aqui pode também estar impactando na nossa performance. Por quê? Quando eu busco aqui um restaurante, por exemplo, depois que eu dou o get nas formas de pagamento desse restaurante, ele dá um novo select para ir lá buscar as formas de pagamento desse restaurante. Porque se a gente ver aqui, não tem nenhuma configuração de FAT. Eu poderia vir aqui colocar um FAT e colocar um eager. Porque por padrão isso aqui está como lazy loading, né? Porém, eu não vou fazer isso aqui porque nesse caso, a gente não sabe se todas as vezes que eu buscar um restaurante, eu quero trazer as formas de pagamento. Pode ter alguma forma, alguma vez que eu queira buscar somente os nomes, no usuário a mesma coisa, talvez eu queira os e-mails desse usuário. Enfim, em vários casos a gente não sabe se em todos a gente vai precisar disso. Então, a gente poderia impactar a performance em outro momento, negativamente. O que eu vou fazer? Aqui, na hora de buscar, estou usando o Find by ID aqui, né, do nosso repository aqui do Spring Data. Então eu vou fazer uma query personalizada que ele já traz o restaurante e as formas de pagamento dele e a mesma coisa para o usuário, tá bom? Então aqui em vez de find by ID, eu vou chamar de find by ID com formas de pagamento. Vou fazer a mesma coisa aqui para o usuário. Vamos criar esses métodos. Deixa eu minimizar aqui para ficar melhor. Beleza. Aqui é um option de restaurante. Notação @query para a gente criar nossa query personalizada. Então, select R from restaurante R. Join fetch para trazer as nossas formas de pagamento. R. Formas de pagamento aceitas. Onde o nosso ID é igual a esse primeiro parâmetro aqui, que é o nosso restaurante ID. Beleza. Agora fazer a mesma coisa aqui para o usuário. Prontinho, o nosso usuário ficou assim, bem parecido, né, com a do restaurante. Certo? Agora eu vou reiniciar nossa aplicação para a gente poder fazer o teste. Bom, aplicação reiniciada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é apagar nosso console para ver se fez efeito, se essa query realmente funcionou, né? Se ele está indo no banco agora apenas uma vez para cada objeto, uma vez para o restaurante, uma vez para o usuário. Vou enviar aqui nossa requisição. Vamos conferir. Beleza. Select o restaurante, né? E com o inner join aqui para o restaurante formas de pagamento. E a mesma coisa aqui para o usuário. Então, aqui a gente diminuiu de 4 idas ao banco para 2. Né? Então, novamente, vamos fazer o teste aqui no nosso JMeter para ver se surtiu efeito. Né?
essa alteração que a gente fez. A gente viu que a vazão estava em 467 e a média aqui do response time em 13. Então, vou apagar aqui para a gente rodar de novo. E assim que o teste terminar, a gente volta para conferir. Bom, o teste terminou e a gente consegue perceber que realmente funcionou essa alteração que a gente fez. Aumentou bastante a nossa performance. De 437 aqui o throughput, né, a vazão, foi para 1039, ou seja, mais do que o dobro. E o response time também de 13, se eu não me engano, diminuiu para 5. Então também mais do que dobrou aqui a nossa velocidade, né? Ou seja, a gente percebe que quanto mais vezes a gente vai ao banco de dados, mais demorado é o nosso processo. Então, em todos esses casos, é bom analisar esses detalhes, fazer esses testes de carga para a gente poder ver se nossa aplicação está com a performance desejada. Bom, a gente já viu duas formas básicas aqui que melhorou bastante o desempenho do nosso código. Tem mais uma que eu quero fazer aqui, essa eu vou dar uma passada um pouco mais por cima, que é adicionar um cache aqui no nosso endpoint. Porque toda vez que ele pesquisar com esses dois atributos iguais, ele vai salvar no cache e as próximas vezes ele vai devolver de forma mais rápida o que está na memória da nossa aplicação. Então eu vou vir aqui na nossa application, vou adicionar enable caching, vou vir aqui no nosso controller, adicionar cacheable. Além disso, eu tenho que fazer uma forma de invalidar esse cache, né? Então eu já coloquei ali, vou mostrar para vocês, um cache evict. Se eu for aqui, ele vai direto para lá, porque antes eu estava populando por esse método. Então, quando houvesse alguma alteração aqui nesse método, ele ia invalidar o nosso cache. Então vamos rodar e ver se de fato vai melhorar também a nossa performance. Aplicação reiniciada. Vamos aqui no Insomnia. O primeiro vai demorar, o segundo já fica bem mais rápido, porque agora está no cache essas informações aqui. Então, se eu mudar aqui para 125, ó, a última foi 3 milissegundos, agora 7. Se eu mudar de novo, 3 novamente. Se eu mudar aqui para 127 e aqui para 5479 e mandar, 10 milissegundos. Se eu andar uma segunda vez, mais ou menos 3 milissegundos. Então, aparentemente funcionou, mas mais uma vez, a gente tem que testar aqui pelo JMeter. Então, eu vou deletar aqui os logs, vou testar e a gente já volta. Bom, nosso teste terminou e a gente viu que dessa vez a gente melhorou 5 vezes aqui a nossa vazão. Estava mais ou menos 1000, agora foi para 5000 e o nosso response time em média para 1. Né? Então, porque depois que ele aqueceu o cache, ou seja, salvou as informações ali, todas as outras requisições ele ia devolvendo o que estava em memória. Então, aumentamos aqui a performance, fomos realmente para as nuvens aí em questão de performance. Porém, a gente tem que pensar em alguns outros aspectos de simplesmente adicionar um cacheable aqui. Por quê? Primeiro, geralmente, essa aplicação, quando ela for rodar ali na AWS, ela vai rodar num cluster de aplicações, então ela vai ter algumas máquinas rodando essa aplicação ao mesmo tempo. Ou seja, teria que ter um cache para cada máquina dessa. Ou então, a gente teria que colocar aí um cache distribuído entre essas máquinas, então não é tão simples assim. Além disso, a gente tem que pensar numa política de invalidação desse cache. Porque, por exemplo, se chegar um momento que muita gente foi adicionando aqui informações nesse cache, uma hora a memória vai acabar, né? Então a gente vai sofrer provavelmente com memory leaks. Então a gente tem que colocar aqui algum provedor de cache, como por exemplo o Caffeine ou o Hazelcache, para a gente poder configurar quando que esse cache vai ser invalidado. Se vai ser por tempo, se vai ser por tamanho, quantidade, enfim, é algo para a gente realmente prestar atenção, porque senão a gente pode ganhar em performance, mas perder ali em confiabilidade dos dados e talvez até nossa aplicação não fique tão resiliente, né? Bom, por hoje foi isso. Eu sei que a gente abordou alguns assuntos até um pouco básicos aqui, como eu falei, mas às vezes pode passar despercebido, então é sempre importante reforçar nos detalhes das nossas aplicações do nosso código. Espero ter ajudado de alguma forma e até mais. Valeu!